Olá, amantes da verdade. Começa agora uma série de vídeos com o tema O Fim dos Tempos dos Gentios e o Ano de 1914. Embarque conosco nessa jornada incrível pelas palavras de Jesus em Lucas, capítulo 21 e versículo 24. E vejamos juntos o desfecho emocionante que essa passagem tem em relação a outras profecias bíblicas se cumprindo no nosso Rei Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, lemos assim: E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para dentro de todas as nações, e Jerusalém estará sendo pisada pelos gentios, até serem completados os tempos dos gentios. Faremos essa série de vídeos em 4 partes principais. 1. Jerusalém. 2. Pisada pelos gentios. 3. Até serem completados. 4. Os tempos dos gentios. Também vamos fazer uma abordagem da controversa historicidade secular que contradiz a cronologia da Bíblia, que indica que a destruição de Jerusalém foi em 607 a.C. Começaremos avaliando o subtópico Jerusalém. Qual o significado que as Escrituras atribuem a Jerusalém, citada por Jesus em Lucas 21, 24? Deixem um like, por favor, isso ajuda o algoritmo do canal e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Verifique sua inscrição e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Depois da vinheta, vamos começar nossa análise. Fique conosco. Qual o significado que as Escrituras atribuem a Jerusalém, citada por Jesus em Lucas 21, 24? Será que são aplicáveis somente à destruição literal de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo? Vejamos a profecia dita por Jesus no contexto, aqui em Lucas 21, 20. Outrosim, quando virdes Jerusalém cercada por exércitos acampados, então sabei que se tem aproximado a desolação dela. Essa profecia se cumpriu em detalhes quando a região geográfica de Jerusalém foi destruída e o povo judeu levado cativo. Os exércitos romanos cercaram a cidade no ano de 66 depois de Cristo e logo se retiraram, permitindo a fuga de alguns judeus. Mas no ano de 70 depois de Cristo, os romanos retornaram e sitiaram a cidade, devastando-a por completo. Então, para deixar claro aqui, note: a profecia de Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, parte A, teve um cumprimento literal no ano 70 depois de Cristo. Mas o que intriga muitos estudiosos são as palavras finais da profecia, onde Jesus menciona um livramento depois de um determinado tempo, como diz o versículo 24, parte B. Lá diz que Jerusalém será pisada até que isso indica um livramento. No entanto, a Jerusalém literal, ou o povo judeu em geral, nunca foram mencionados por Jesus como pleiteando eventos positivos por parte de Deus no futuro. Vamos ver isso em Lucas 13, 33 a 35. Perceba aqui 2 diferentes aplicações para a palavra Jerusalém nas Escrituras. O texto diz: não é admissível que um profeta seja destruído fora de Jerusalém. Note que aqui se trata da Jerusalém literal, a cidade, o espaço geográfico. Continuando: Jerusalém, Jerusalém, matadora dos profetas e apedrejadora dos que lhe são enviados. Perceba que aqui vemos uma aplicação metafórica. Jerusalém significa aqui o povo judeu, não a cidade literal. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, da maneira em que a galinha ajunta a sua ninhada de pintinhos debaixo de suas asas? Mas vós não quisestes isso. Eis que a vossa casa vos fica abandonada. Então aqui notamos aplicações distintas para o termo Jerusalém, uma sendo literal e outra sendo metafórica. Note que o futuro predito por Jesus para Jerusalém e para o povo judeu era de abandono. Outra comprovação desse fato está em Mateus 21, 43. É por isso que vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza os seus frutos.
Portanto, não há indicação alguma na Bíblia mostrando que a Jerusalém literal ou o povo judeu, que havia sido o povo escolhido por Deus, obtivessem futuros privilégios ou bênçãos exclusivas. Logo, a interpretação de Lucas capítulo 21, versículo 24, possui uma aplicação futura maior, distinguindo-se do cumprimento literal. Então surge novamente a questão que propusemos. O que Jesus tinha em mente ao usar o termo Jerusalém no final da profecia, visto que não se aplica à região geográfica e nem ao povo judeu? Jerusalém era símbolo da presença de Deus na terra. Veja comigo o segundo das Crônicas, capítulo 6, versículos 4 a 6. E ele prosseguiu dizendo: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, que falou com a sua própria boca com Davi, meu pai, e que pelas suas próprias mãos deu cumprimento dizendo: Desde o dia em que fiz meu povo sair da terra do Egito, não escolhi cidade dentre todas as tribos de Israel, a fim de construir uma casa para que o meu nome mostrasse estar ali, e não escolhi homem para que se tornasse líder do meu povo Israel. Mas escolherei Jerusalém para que o meu nome mostre estar ali, e escolherei a Davi para vir a estar sobre o meu povo Israel. Perceberam a importância representativa que tinha a cidade de Jerusalém? Era o símbolo da autoridade de Deus perante o povo. Jeová disse que não havia lugar que representava seu nome, mas ele havia escolhido Jerusalém. Ali havia um governo teocrático, isto é, de jurisdição divina, onde o próprio Jeová estabelecia as leis e guiava o povo. Por meio de quem Jeová reinava? Por meio de reis terrestres. O texto que lemos cita o rei Davi. Esse rei teve uma importância significativa porque Jeová fez com ele um pacto, o chamado Pacto Davídico. Vejamos isso em 2 Samuel 7,16. E tua casa e teu reino hão de ficar firmes por tempo indefinido diante de ti. Teu próprio trono ficará firmemente estabelecido por tempo indefinido. O pacto davídico é uma aliança feita por Deus com o rei Davi. Neste pacto, Deus prometeu a Davi que sua linhagem real seria estabelecida para sempre e que um de seus descendentes ocuparia o trono eternamente. Essa promessa, portanto, dizia que desde Jerusalém, os descendentes de Davi reinariam para sempre. Veja o caso do rei Salomão, filho de Davi, no primeiro das Crônicas 29, 23. E Salomão começou a sentar-se no trono de Jeová como rei em lugar de Davi, seu pai. E para ser bem-sucedido, e todos os israelitas lhe obedeciam. Novamente, vemos a representatividade que tinha a cidade de Jerusalém, sendo que os reis se sentavam como que no trono de Jeová. Então lembre-se, essa linhagem de reis sobre o povo de Deus, segundo o pacto davídico, seria eterna. Então, mesmo que algum antagonista alegue que o cumprimento de Lucas 21:24 se limite à cidade literal de Jerusalém, tal argumentador seria inevitavelmente confrontado com a seguinte proposição: como a região geográfica de Jerusalém poderia ser restaurada sem que os reis da linhagem de Davi também voltassem a exercer seu poder régio? Ora, se a cidade fosse livrada do pisoteio das nações gentias, a regência davídica também deveria ser retomada. Portanto, o cumprimento da parte final da profecia de Jesus tem um significado futuro maior. Será que são somente as testemunhas de Jeová que enxergam uma aplicação futura nessas palavras de Jesus? Muitos estudiosos bíblicos veem uma aplicação escatológica nesse versículo, relacionando-o não apenas à destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, mas também ao fim dos tempos e ao destino do povo de Deus em geral. Vejamos alguns deles. Frederick Charles Cook foi um clérigo inglês, conhecido como linguista e editor do Speaker's Commentary. Ele diz sobre Lucas 21:24. Serve para separar o trecho estritamente escatológico ligado à grande profecia da parte que pertence apropriadamente à destruição de Jerusalém. Então esse erudito vê essa passagem como uma transição para eventos futuros, além da destruição histórica. Vejamos também George Eldon Ladd.
Ele foi um ministro batista e professor de teologia e exegese do Novo Testamento. Em sua obra The Presence of the Future, Ladd argumenta que Lucas 21:24 tem uma dupla aplicação, com a destruição de Jerusalém, representando um julgamento histórico, mas também com uma expectativa de um cumprimento escatológico futuro. Vejamos agora John Flipsy Walvoord. Esse erudito foi um teólogo, pastor e presidente de Seminário Teológico de Dallas. É autor de mais de 30 livros, com foco principalmente em escatologia. Em seu livro, The Prophecy Knowledge Handbook, defende que o tempo dos gentios mencionado em Lucas 21:24 refere-se a um período que se estende até a presença de Cristo, implicando em um contexto escatológico claro. Esse é Craig Allen Evans. Ele foi um estudioso bíblico americano. Ele é escritor de 70 livros e mais de 600 artigos bíblicos. Em sua obra, Luca, New International Biblical Commentary, Evans argumenta que Lucas 21:24 não só trata da destruição de Jerusalém, mas também aponta para o futuro cumprimento dos tempos, referindo-se à expectativa escatológica da parousia de Cristo, isto é, sua presença e a restauração do Israel de Deus. Agora vejamos a obra Comentário Bíblico da Bíblia Nova, versão internacional, feita pelo erudito F.F. Bruce. Sobre Lucas 21:24, a obra diz: os dois eventos, o iminente e o remoto, estão à vista, e nem sempre é fácil distinguir entre eles no capítulo. Então o autor menciona um evento ainda remoto, isto é, ainda por vir em referência a essa Jerusalém citada. Agora note o pensamento de Nicholas Thomas Wright. Wright foi um professor pesquisador do Novo Testamento e pesquisador sênior no Wycliffe Hall, na Universidade de Oxford. Em sua obra Jesus and the Victory of God, Wright sugere que enquanto Lucas 21:24 tem um contexto histórico na destruição de Jerusalém, ele também contém uma antecipação escatológica da restauração do Israel de Deus e do julgamento das nações. E, finalmente, veja o comentário da Bíblia de Estudo Explicada do Instituto Cepeda. Toda essa seção em Lucas 20 e 1:20-24 refere-se ao cerco de Jerusalém em 70 d.C., mas esse sítio pode ser uma figura de outro no fim deste período, do qual lemos no Velho Testamento. Neste cerco final, a cidade não será tomada, mas libertada pela parousia de Cristo. Portanto, enxergar um cumprimento maior para Lucas 20 e 1:24 não é exclusividade das testemunhas de Jeová. Esses estudiosos, cada um à sua maneira, veem como uma passagem-chave que liga o julgamento histórico da destruição de Jerusalém com uma expectativa escatológica mais ampla. Isso reflete a visão de que esse texto contém camadas de significado que abrangem tanto eventos passados quanto futuros. Portanto, das possibilidades de aplicações para o termo Jerusalém apresentadas para Lucas 21:24 até aqui, por exclusão, segue-se nossa conclusão. Possibilidade 1, cidade literal. Possibilidade 2, povo judeu. E possibilidade 3, reis descendentes de Davi. Vimos que Jerusalém, ao qual Jesus se refere no final da profecia, não é a cidade literal e nem o povo judeu. Logo, Jerusalém nessa passagem se refere ao símbolo da presença de Jeová na terra, isto é, a dinastia de reis descendentes de Davi. As palavras de Jesus, ao se referir a Jerusalém, mencionam que essa dinastia de reis seria, então, pisoteada pelos gentios. O que significa esse pisoteio? Por que Jeová permitiria isso? E como tudo isso tem aplicação fundamental na cronologia bíblica, culminando na entronização de Jesus Cristo como Rei no céu em 1914. Espero que vocês estejam tão empolgados como nós e que estejam conosco nos próximos vídeos, onde vamos continuar nossa intrigante análise dessa passagem à luz da Bíblia. Deixe seu like e seus comentários respeitosos. Respeitamos sua opinião. Logo faremos a parte 2 desse tema. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.